você que vai agora, faça isso. Faça isso agora. Você que vai aí compartilhar esse culto online com alguém, você que vai mandar esse link para alguma pessoa agora, faça isso nesse momento. Deus ele está te dando essa oportunidade nessa noite no nome de Jesus, amém? Eu vou orar com você, vou orar pela sua casa, pela sua família. Eu sei que Deus ele tem feito algo lindo. Às vezes, querido, a gente fica assim, nossa, mas eu não estou vendo ainda. Ah, mas a minha luta é tão grande. Ah, mas o meu problema, mas a minha guerra, mas o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Mas, querido, Deus ele sabe de todas as coisas. E entenda, Deus antes de fazer algo que é visível, ele faz aquilo que é invisível. Eu tenho aprendido uma coisa, que antes de Deus fazer aquilo que é visível aos olhos das pessoas, visível aos olhos carnal, aos olhos naturais, Deus está fazendo algo aonde não é visível. Entende isso? Toda a construção começa no fundamento. E todo fundamento ele é escondido. Quando você está construindo, quando você vai começar um projeto, eu já falei isso várias vezes, a primeira coisa que se faz quando vai começar um projeto é cercar o lugar. Entenda isso. As pessoas que estão trabalhando, a equipe de construção, primeiro ela vai cercar o ambiente. Para quê? Para que fique guardado o projeto e para que o projeto que está sendo construído não machuque quem está passando em volta. O que eu quero que você entenda é que o que Deus está fazendo na tua vida é tão único que até a sua correção, o seu fundamento, aquele momento que Deus está te espremendo, que Ele está te apertando, aquele momento que Ele está te transformando, Ele precisa esconder você para guardar a sua vida e para que você não machuque outros. Isso é tremendo. Isso aqui é uma chave poderosa. Quando o projeto ele é guardado, é porque Deus está guardando o fundamento do projeto, Deus está guardando a raiz do projeto, e Deus também está te dando ali, Ele está te ajudando para que você não machuque outros no meio do teu processo. Deus ele está nos alimentando nessa noite de uma forma sobrenatural. Não se preocupe se ainda não é visível com os olhos carnais. Algo está acontecendo no invisível. Algo Deus está fazendo hoje, algo Deus está fazendo agora na tua vida, algo Deus está fazendo agora na tua casa, e por mais que você não está vendo, tem anjos trabalhando a teu respeito no mundo espiritual, tem anjos de guerra agora, um exército valente do nosso Deus, guerreando pela tua vida, guerreando pela tua casa e guerreando pela tua família nesse momento. Então você que já está aí, Deus abençoe a sua vida, né? Nossas pastoras que já está conosco, Deus abençoe a vida de vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Minha mãe e meu pai que está aí, estão longe, mas já estão conosco também. Deus abençoe no nome de Jesus, né? A minha cunhada já está aí, a Luísa também. Deus abençoe no nome de Jesus. Tem mais pessoas aí, Terezinha que está conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar no nome de Jesus, amém? Vamos então para esse culto, vamos começar esse culto online orando, vamos começar orando. Querido, tudo começa com oração. Tudo que nós vamos fazer, tudo aquilo que vamos construir, tudo aquilo que vamos realizar, começa com oração. Então, se você pode agora na sua casa, fechar os seus olhos, reclinar a sua cabeça, pare agora. Sabe, querido, pare tudo que você está fazendo. Pare agora de andar, pare agora de fazer as coisas. São somente 40 minutos. Então pare tudo agora e se ligue na presença de Jesus. O Espírito Santo quer falar com você, mas para o Espírito Santo falar com você, você precisa dar liberdade. Então dê liberdade para Deus falar algo tremendo com você agora nessa noite, no nome de Jesus. Porque Ele é o nosso Pai. E se precisar, é só chamar. Não tem que ter formalidade, mas intimidade. Não é sobre religiosidade, mas é sobre intimidade. Vamos buscar intimidade nessa noite? Feche seus olhos aí na sua casa. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nessa noite, meu Pai, nós estamos aqui reunidos numa live. Pai, num culto, meu Pai, online, onde nós convidamos nossa família para estar conosco, aonde nós assentamos à mesa,
ou assentamos no quarto, na sala, reunimos, meu Pai, aqueles que estão conosco para que a palavra do Senhor possa entrar e para que a palavra do Senhor possa ser real e reinar nessa casa. Pai, eu quero te pedir agora, Senhor, que tudo aquilo que não provém de Ti, Pai, comece a ser agora destruído. Comece sendo agora, meu Pai, anulado pelo poder da oração. Pai, se está em nosso meio alguém que está enfermo, se alguém está com uma enfermidade no corpo, na veia, nos ossos, se alguém está com uma enfermidade, meu Pai, na vida espiritual, na vida sentimental e emocional, Pai, eu te peço que haja cura, Senhor. O Senhor, meu Pai, conhece a necessidade dessa pessoa. O Senhor conhece, meu Pai, a súplica. Pai, eu te peço agora, meu Pai, entra nessa causa e muda a situação. Deus amado e Pai querido, repreenda, meu Pai, toda essa crise, Senhor. Repreenda, meu Pai, todo esse transtorno emocional, toda essa crise, meu Pai, de identidade, toda essa crise de existência. Pai, paralisa agora no mundo espiritual. Pai querido, Pai, toda crise, toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, Pai, quebra as cadeias, tira os empecilhos, Pai, limpa esse ambiente. Talvez, meu Pai, essa casa está com um clima tão pesado, tem algo tão pesado, meu Pai, sobre este lar. Pai, que eu te peço agora, vai limpando esse ambiente, Pai, vai tirando os entulhos, vai tirando a sujeira, o lixo, aquilo que talvez entrou e não era para entrar, Pai, arranca, aquilo que talvez foi feito não era para fazer, Pai, desfaça nessa noite, mas, Pai, que haja transformação, que o ambiente seja transformado, que a manifestação do Teu poder, Pai, seja real sobre este lugar. Não é por causa de nós, não é por nós, mas apesar de nós, somos apenas instrumento, e como instrumento do Senhor, como alguém que recebeu de Ti autoridade, eu quero liberar essa palavra sobre essa vida agora e profetizar algo novo, declarar, meu Pai, cura sobre essa pessoa, declarar, meu Pai, refrigério sobre essa vida, declarar, meu Pai, uma unção nova sobre essa pessoa que está desanimada. Pai, reanima agora essa vida, reanima agora esse coração, reanima agora, meu Pai, pelo poder do nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, manifesta teu poder, manifesta, meu Pai, a tua unção. Deus amado e Pai querido, não deixa, meu Pai, nada, Pai, atrapalhar o teu mover nessa noite. Não deixa, meu Pai, o inimigo atrapalhar essa vida. Não deixa, meu Pai, o inimigo atrapalhar, meu Pai, essa pessoa de ouvir a tua voz. Não deixa, meu Pai, que o inimigo atrapalhe, meu Pai, esta vida em ouvir o Senhor nesse momento, mas que a palavra do Senhor possa entrar no coração da tua igreja, Pai, que essa palavra que é viva e eficaz, essa palavra que é verdadeira, esse evangelho que é puro, Pai, que ele possa entrar nessa casa e fazer morada, Pai, que toda treva comece a bater em retirada, e toda escuridão comece a sair agora, toda depressão vai saindo agora, Pai querido, Pai, todo sofrimento que começa a sair agora, meu Pai, dessa vida, dessa família, Pai, toca nesse casamento, renova, meu Pai, a aliança, Pai, renova, meu Pai, em nome de Jesus é o que nós clamamos, porque sabemos que fiel é o Senhor, sabemos que fiel é o Senhor para cumprir, fiel é o Senhor para cumprir a tua palavra, é o que nós oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, glória a Deus. Tudo, querido, começa na oração. Precisamos aprender a orar antes de todas as coisas. A oração não é só no momento do culto, a oração não é só no momento de que a gente vai falar da palavra, que vamos falar com Deus, mas tudo aquilo que nós vamos fazer, seja sair de casa para o trabalho, para a vida acadêmica, profissional, seja sair de casa para fechar um negócio, tudo começa na oração. Nós precisamos aprender a orar. Se aprendermos a orar antes de tomar as decisões, certamente vamos sofrer menos. Vamos ter menos lutas, vamos ter menos guerra, vamos ter ali menos dificuldade, porque tudo começa na oração. Eu quero compartilhar uma palavra com você, livro de Hebreus, carta aos Hebreus, no capítulo 4, no verso 14 adiante. Se você vai estudar conosco, pega a sua Bíblia agora, seu papel e sua caneta.
e vamos falar um pouquinho sobre o sacerdócio, sobre o que é ser um sacerdote. Livro de Carta aos Hebreus, capítulo 4, no verso 14 adiante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sumo sacerdote, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor fala. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de receber misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Essa palavra me chama muita atenção, porque esses 3 versos que nós lemos, ele vai trazer Jesus como sumo sacerdote eterno. Ele vai trazer Jesus como alguém que passou por tudo que nós passamos, e mesmo assim, mesmo enfrentando as lutas e as dificuldades, ele foi mais do que vencedor. Ele foi alguém que venceu em tudo. Ele foi alguém que venceu em todas as áreas da sua vida. E agora ele conhece a nossa necessidade. O que me chama a atenção é que o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele conhece a nossa necessidade, porque ele enfrentou as mesmas coisas dentro da semelhança que nós hoje passamos, porém ele não pecou. No livro de Hebreus, ele vai fazer referência a Jesus como autor da nossa salvação. E Jesus, ele é o autor. Ele, quando nós falamos, eu aceito Jesus como Salvador da minha vida, e na realidade eu aceito Jesus como Senhor da minha vida. Às vezes nós entendemos esse verso errado. Nós temos também que falar, Pai, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Mas na realidade Pai, eu aceito o Senhor como único e Senhor da minha vida. O que nós precisamos entender é que nós não estamos agora diante de alguém que quer ser somente usado por nós, mas ele quer nos conduzir. A carta aos Hebreus, ele vai falar de alguém que está pronto a atender a necessidade, mas não é alguém que quer viver só disso. Jesus não quer viver de momentos, ele quer viver de história. O nosso Deus, o teu Deus, o nosso Pai, ele não quer ter algo com você que é momentâneo. Aquilo que é momentâneo fica para Satanás. O nosso Deus, ele quer algo que é eterno. É por isso que ele te chama e fala, filho, se vocês confessarem a mim diante dos homens, eu também confessarei vocês diante do Pai. Ele falou aos seus discípulos, eu vou preparar-vos um lugar, e quando preparar, voltarei outra vez para vos buscar. Então, o que o Senhor está preparando para mim e para você não é um momento. O que nós estamos vivendo com Deus, a nossa intimidade com o Pai, a nossa comunhão com o Pai, não é momentânea. Deus não está produzindo em você algo que é momentâneo. Então entenda, o nosso processo ele é árduo. E por isso que o Senhor protege a nossa vida, como eu falei, quando nós estamos em construção e vai começar o fundamento da construção, a primeira coisa é esconder a construção. Porque a gente sabe que o que vai ser feito ali tem que ser bem guardado, as raízes têm que ser bem guardadas, e o que nós vamos fazer agora não pode machucar outras pessoas. Quando nós estamos no nosso processo, se nós não tomarmos cuidado, nós damos resposta negativa, pisamos em pessoas, humilhamos pessoas que nós não precisamos fazer isso. E é por isso que Jesus, então, ele vai nos esconder, porque o que ele quer conosco, o que ele quer para mim e para você é algo eterno.
E se fosse algo momentâneo, seria muito fácil. Seria algo fácil de ser feito, mas não é momentâneo. Entenda uma coisa: você não vive de momento, você vive de história. Você tem uma história com Deus, Deus tem algo para você. Nessa noite Deus está aí escrevendo mais um passo da tua história. Deus está escrevendo mais uma página. Deus está escrevendo algo a mais de você nessa noite. Nessa noite o Espírito Santo está olhando para mim, para você, e está escrevendo algo a nosso respeito, a teu respeito, a respeito da tua casa e da tua família. O que Ele tem para mim, para você é uma história e não é um momento. Não é momentâneo. Deus nunca trabalhou pensando em algo momentâneo. Deus sempre trabalha pensando naquilo que é eterno. Por isso que dói o processo. O processo dói, mas é eterno. O que Jesus está dizendo na sua palavra aqui em Hebreus, Ele está dizendo: eu conheço. Eu fui na sua semelhança, eu fui como homem, eu fui como carne, eu desprendi de toda a minha glória para viver o que nós vivemos, para passar por aquilo que nós passamos, mas Ele passou por tudo isso, por todo o processo, para hoje poder ter uma carta que Paulo escreve aos Hebreus e dizer assim: assim como nós enfrentamos dificuldade, o nosso sumo sacerdote também enfrentou, porém agora ele nunca pecou e ele está com o Pai. Aproxime-se dele com confiança, porque ele entende o que você está passando. Ele entende. Hebreus traz ele como Senhor e Salvador, aquele que entende o que nós estamos vivendo. E não é que ele aceita seu pecado. Deus nunca aceitou o pecado da humanidade. E Deus nunca vai aceitar. Nosso Deus é luz. Como luz, Ele não vive nas trevas. Nosso Deus é um Deus santo. Ele é santo. E como santo, Ele não se contamina com a iniquidade. Ele nunca aceitou o pecado, mas Ele entende o pecador. Essa é a diferença. Ele nunca aceitou os seus erros, Ele nunca aceitou os seus pecados, Ele nunca aceitou suas escondidinhas, suas fugidinhas, porque ninguém está vendo, porque não tem nada a ver. Isso Deus nunca aceitou, porém Ele entende a tua vida. Ele está de braço aberto para você. Nós somos uma alma, nós somos vistos por Deus como uma alma, como filhos a quem o Pai Ele sempre ama, e Ele está sempre de braços abertos para abraçar os seus filhos. Então veja bem, Jesus então, através de seus ensinamentos, Ele conduziu uma multidão à graça e à glória. Ele conduziu uma multidão de pessoas nos seus ensinamentos para ir a um lugar chamado graça. Eu queria que você entendesse essa palavra. Jesus, Ele não aceita o pecado, mas Ele quer levar o pecador num nível de graça, porque a graça, o amor constrange. O amor constrange. Obediência se manifesta na presença. Honra se manifesta na ausência. Quando eu sou filho e sou conduzido pelo Pai ao ambiente da graça, eu passo a não querer mais obedecer a Deus. Eu passo agora a querer honrar a Deus. Eu quero agora honrar esse evangelho. Eu quero agora honrar essa escritura. Eu quero agora honrar a minha filiação. Eu quero agora honrar a minha adoção. E por honrar o meu Deus, eu não estou mais preocupado em obedecê-lo quando eu acho que Ele está vendo. Eu estou preocupado agora em honrar Ele em todos os momentos. E isso é tão tremendo, porque o filho, às vezes a gente quer obedecer a Deus dentro da igreja. Quando se trata de obediência, é assim que cristão trata. Cristão é obediente na igreja, na frente do pastor, do líder, do irmão, do vizinho, mais escondido, esquece de honrar aquele quem é digno. Então hoje eu quero convidar você, olha só, deixa eu te convidar, deixa Deus te levar para o ambiente da graça, porque quando você estiver no ambiente da graça, você vai aprender a honrar Deus aonde ninguém está te vendo. Você não vai mais querer obedecer o evangelho, você vai honrar o evangelho. Aí não importa o lugar onde você está, quem está em tua volta, quem está perto de você, você agora honra o evangelho, porque como filho, você foi conduzido ao ambiente da graça.
Então Jesus, ele conduziu a multidão, está conduzindo, ele está me conduzindo agora, ele está te conduzindo, porque eu entendo uma coisa, a palavra, quando é confronto, quando é alimento, quando é cura, independente da palavra que Deus está nos dando, ela passou aqui primeiro, ela já passou aqui. Essa palavra já estava aqui escrita, esse estudo eu já fiz um dia, porque o pai já me confrontou um dia, dizendo: e aí, filho, até quando você vai perder a oportunidade de ir para o ambiente da graça? E não só obedecer o evangelho, mas honrar esse evangelho, independente do lugar onde você está. Então Jesus está conduzindo ainda a multidão. Ainda o Pai que está no céu, se você crê nisso, que é Ele que está falando com você, Ele ainda está conduzindo uma multidão, que é a sua vida, para esse ambiente. Por isso, então, essa carta, ela vai trazer uma grandeza, ou uma atenção, vamos dizer assim. Essa carta, ela vai trazer uma atenção, ela vai enfatizar algo como atenção, comparando Jesus como ser humano. Esse texto, essa carta, ela vai comparar Jesus a um ser humano. Ela vai declarar aquilo que muitas vezes nós não entendemos, ou aquilo que muitas vezes nós esquecemos, mas hoje Jesus está trazendo à tona. Ou Ele está te ensinando, ou Ele está relembrando que nosso Jesus passou por esse universo. Eu e você não precisamos ter vergonha, querido. Tem gente que tem vergonha de falar com Deus. Nós não podemos ter vergonha de ir até o Pai, porque é por causa da vergonha que o diabo está colocando todo mundo lá dentro do inferno. É a vergonha que tem levado multidões e multidões para perto de Satanás. Porque a pessoa comete um erro, e por causa daquele erro ela se envergonha tanto que ela nem consegue mais chegar perto de Deus. E depois da vergonha vem a culpa, e da culpa vem a morte, entende isso? Primeiro a vergonha, depois da vergonha a culpa, depois da culpa a morte. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: ele sofreu, ele não pecou, ele sofreu, por isso achegai-vos a ele com confiança, porque ele vai atender a nossa vida. O nosso Deus vai te atender, querido, entenda isso, Deus vai te atender. Em todo momento Deus vai te atender. Deus vai lá naquele lamaçal quantas vezes for preciso para te levantar. Mas entenda uma coisa: nosso Deus é amor, mas também é justiça. Ele é amor, Ele é Pai, mas também é justo. Então é tempo de se consertar, é tempo de se converter, é tempo de mudar os caminhos, é tempo de mudar a conduta, é tempo de deixar para trás aquilo que não pertence a Jesus Cristo. Se não está na Escritura, não pertence. Se não está no Evangelho, não pertence. Se não está com Jesus, também não tem que estar na sua casa. Se não está com Jesus, também não tem que estar na sua vida. Se não está com Jesus, também não tem que estar no meio dos seus negócios, no meio do seu relacionamento. Se não está no Evangelho, se não está em Jesus, não tem que estar com você. Entenda isso, não tem que estar com você. Então a palavra fala que Jesus Cristo, ele passou por esse caminho e obteve sucesso. Jesus passou por esse caminho e foi bem sucedido. Por quê? Porque ele se conheceu. Olha que algo interessante. Ele se conheceu e assim conseguiu vencer todas as tentações que aqui na terra ele passou. Quando Jesus ele foi tentado ao deserto, lembra dessa passagem? Jesus é conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para jejuar. E após o jejum, Satanás se apresenta. E agora Satanás vai tentar Jesus. E por que Jesus não foi tentado? Jesus tinha identidade. A identidade de Jesus não tinha sido corrompida. Por que muitas vezes nós não conseguimos vencer? Porque deixamos Satanás corromper nossa identidade. Porque nós corrompemos a nossa identidade, nós sujamos a nossa identidade, rasgamos nossa identidade. E quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós não nos autoconhecemos, somos sujeitos aos pecados, somos sujeitos às tentações,
Somos sujeitos à imundície pecaminosa que está nesse mundo. Somos sujeitos a todas essas coisas horríveis que está acontecendo com a humanidade. Porque nós não temos, nós esquecemos, rasgamos a nossa identidade. Esquecemos quem somos nós. A Bíblia fala que aquele que recebeu, aquele que agora é filho, aquele que aceitou Jesus e agora é filho, o nosso Pai nos deu agora poder e autoridade. Quando nós entendemos que poder e autoridade está dentro de nós, nós não nos entregamos para coisas banais e pequenas. Tem muitos filhos de Deus que estão se entregando por poucas coisas, estão se vendendo por coisas pequenas, estão se vendendo por coisas mundanas, e Jesus está ali do outro lado, somente observando e pensando: filho, eu já te dei tanta coisa, eu já fiz tanto por você, eu já te mostrei tanto quem sou eu, e você continua perdendo a sua identidade. Jesus, ele quer um lugar de oração. Por que lugar de oração? Porque na oração, querido, é quando eu e você se revelamos para Deus, e quando Deus se revela para nós. Reino da oração é reino de revelação. Eu revelo quem eu sou para Deus, e Deus revela quem Ele é para mim. E Deus, ele quer se revelar para nós. Deus, ele quer se revelar para a tua igreja. Deus, ele quer se revelar para a humanidade. Mas a humanidade está esquecendo quem ela é. Está esquecendo daquilo que é importante, daquilo que tem valor. Aleluias. É uma chave, querido. Isso é uma chave. Tem gente falando: Carlos, eu não aguento. Carlos, eu não posso. Carlos, eu não consigo. Filho, é fácil. Lembra da tua identidade. Lembra da identidade que você tem. Lembra de quem é você. Lembra de quem é você, querido. Quem é você? O Pai te escolheu. Jesus estava sendo batizado. A Bíblia fala que quando ele desceu as águas, o céu se abriu e o Espírito Santo, em forma de uma pomba, repousou sobre ele. E uma voz do alto céu disse: este é meu filho amado, a quem eu me comprazo. Depois, querido, esse homem que foi amado, que os céus bradou sobre ele, ele agora bradou uma voz na cruz e disse: tudo está consumado. Tudo está consumado. Ele estava dizendo para a humanidade, dizendo para o Pai: Pai, perdoa a humanidade. E para a humanidade estava dizendo: eis que eu abro uma nova porta entre vocês e Deus. Tudo está consumado, o véu se rasgou de cima a baixo. A liberdade agora de buscar e ouvir, receber e ter Deus, agora ela é uma liberdade grande. Que eu e você, nós não precisamos mais de alguém que clame por nós. Agora eu e você podemos abrir a nossa boca e clamar por Ele, e Ele vai nos atender. Ele vai vir até nós, Ele vai vir até a nossa casa. Por isso, então, querido, que nos versículos que nós lemos, temos um sumo sacerdote que compadece das nossas fraquezas. É isso que está dizendo no texto. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa. Querido, a palavra, quando a Bíblia fala que Deus tem compromisso com a palavra dele, é com essa escritura que ele está dizendo. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Não é o que eu falo que Deus tem compromisso, é o que está escrito. E ele deixou escrito na escritura, dizendo: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O que Paulo está dizendo para mim e para você nessa noite: pare de se culpar. Pare de viver esse ambiente de culpa e de morte espiritual que você está vivendo. Existe alguém que intercede por você. Existe alguém que se compadece por você. Existe alguém que não aceita seu pecado, mas compadece pela tua vida. Não aceita a sua iniquidade, mas está de braços abertos para te amar. Ele, sendo alguém perfeito, escolheu morar dentro de alguém que é imperfeito, porque tudo não é sobre mim, tudo é sobre ele.
A salvação não é sobre nós, é sobre Ele. A redenção não é sobre nós, é sobre Ele. Tudo foi sobre Ele. Por isso que Ele, sendo alguém perfeito, decidiu morar dentro de nós que somos imperfeitos. Decidiu morar dentro da nossa casa, que tem pessoas imperfeitas. Decidiu morar dentro de uma igreja onde tem pessoas imperfeitas, onde tem pessoas que são fofoqueiras, que são mentirosas, que são pecadoras, que são caluniadoras, onde tem pessoas que erram, que caem. Queridos, Deus escolheu morar lá porque Ele ama essas pessoas. Ele nos ama. Enquanto muitos falam que só vão nos amar quando nós mudarmos, Ele, pelo contrário, disse: eu quero vocês da forma que vocês estão, porque quando vocês virem para a minha presença, aí deixa comigo, porque aí eu vou começar a trabalhar. Eu tenho vivido o momento e observado isso, falando: meu Deus, como eu preciso ser tocado pelo Senhor. Quando a gente conhece o Evangelho na íntegra e na integridade, aquele filme que já foi lançado alguns anos atrás e todo mundo já viu, A Cabana. Eu vi novamente esses dias, já vi várias vezes, porque mexe comigo quando aquele homem se encontra com o Pai, Filho e Espírito Santo. E quando há aquele encontro, o coração daquele homem é quebrantado. Ele agora é uma outra pessoa, suas atitudes são diferentes, seu convívio é diferente, sua conduta é diferente. Nós precisamos viver o verdadeiro evangelho, que tudo é diferente. Esse verdadeiro evangelho, esse verdadeiro amor, essa verdadeira essência. É hora, querido. Não podemos mais viver no raso. Não está mais no momento de viver ali naquele lugar de raso. É tempo de profundidade. E tem um louvor, não sei se você está conseguindo identificar, mas está no fundo desse culto online. Um louvor que fala: eu sou teu pai, é só chamar. Não preciso de formalidade, mas sim intimidade. Não é sobre religiosidade, mas sim intimidade. O que Deus quer é intimidade, 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 profundo, profundo, profundo e profundo com o nosso Deus. Jesus, ele sofreu na pele humana a aflição deste mundo e por isso compadece pelos seus filhos. Ele passou por isso. Ele enfrentou tudo isso, ele passou toda essa guerra, ele passou toda essa luta, ele chorou, ele teve dificuldade, ele foi tentado, ele sabe, ele conhece, porque ele foi 100% Deus, mas 100% homem quando esteve na terra. Ele foi 100% alguém do ser supremo, do ser espiritual, do sobrenatural, mas foi 100% alguém natural, foi 100% ser humano. Precisamos então, queridos, se chegar com confiança diante de Deus. Já estou indo para a reta final desse culto, e eu preciso que você entenda isso. Se chegar ao Senhor com confiança, perde logo esse medo, tira aquilo que te paralisa, tira aquilo que te trava e corra para os pés de Jesus Cristo. Corra para os pés daquele que te chamou, daquele que te conhece, aquele que te separou. Jesus te separou, querido. Ele te separou. Você não veio no mundo porque seus pais quis, você veio no mundo porque Ele te escolheu. Você está vivo hoje, não é porque é isso, aquilo, é porque Deus quis que você estivesse vivo, porque Ele tem um propósito com você, Ele tem um plano com você, Ele tem um objetivo com você, e é por isso que você está vivo. Você chegai a Ele com confiança. Você chegai-vos. Efésios capítulo 4, verso 11 e 13, fala da capacitação que Deus deu aos seus líderes para fazer de nós sacerdote do lar da igreja, do trabalho, por onde nós estivermos. Efésios 4, 11 e 13, depois você vai lá e estuda essa palavra. Deus nos deu capacitação. Já está aí, querido, é só desfrutar. Fala comigo assim: tudo que o céu tem eu quero. Tudo que sai do céu eu quero. Declara isso: tudo que sai do céu eu quero, eu recebo. Já está disponível, as bênçãos no mundo celestial já está disponível, é só tomar posse, é só clamar, é só chamar.
que Deus vai liberar. A gente não precisa se esconder de Deus, querido, porque Ele conhece a aflição, Ele conhece a luta. Não tenta se esconder de Deus, não é necessário, não precisa. Você não precisa se esconder de Deus, você não precisa se esconder de Jesus Cristo, você não precisa. Ele está aí, entra para o teu quarto, fecha a porta e ora. Buscai o Senhor no secreto, que é isso? Busca Ele no lugar onde você pode se abrir da forma que você precisa se abrir. Busca Ele em lugares que você vai poder ser você de verdade, rasgar o teu coração, dizer: Pai, está acontecendo isso e isso, Pai, eu preciso do Senhor, Pai, eu preciso de você. Não tem como receber auxílio de Deus se tivermos medo de se achegar a Ele. Isso aqui é algo tão importante que Deus falou comigo. Não tem como se achegar a Deus se temos medo. Ninguém se achega diante de alguém com medo. Quando você tem medo, você não vai. Quando você tem medo, você não vive. Quando você tem medo, você não prospera. Quando você tem medo, você não cresce. O que Paulo está dizendo é: larga o medo, sai desse lugar de medo, sai desse lugar de dificuldade e achega a Ele com confiança. Deixa Ele te abraçar, querido. Eu não sei se você já foi abraçado por Jesus Cristo. Deixa Ele te abraçar nessa noite. Eu não sei se você já teve aquela visitação do Espírito Santo, que você foi abraçado por Ele de forma sobrenatural. Ele quer fazer isso nessa noite, Ele quer fazer isso agora na tua vida. Deixa Ele te visitar, deixa Ele te abraçar, queridos. Então perca isso. Eu tenho aprendido uma coisa: se você quer viver de misericórdia, você vai viver de migalhas. Quem vive de misericórdia vive de migalhas. Você está sempre caindo, você está sempre pecando, você está sempre errando, você vive de migalha, uma migalhinha, outra migalhinha, uma migalhinha, outra migalhinha. Deus, Ele quer que você viva da graça. O que é graça? Quem come do pão. Quem vive da graça é quem come do pão. O pão vivo que desceu do céu está disponível para todo mundo. Quer viver da graça? Compartilha do pão. Se alimenta do pão e compartilha esse pão para outras pessoas. Deus não te chamou para viver de misericórdia, Deus chamou para viver de graça. Ele te chamou para viver da graça. Ele te chamou para viver da graça. Olha só, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça. E você pode até receber a misericórdia, mas agora é tempo de encontrar a graça. E quando nós estávamos pecando, estávamos lá vivendo da misericórdia, mas agora é viver da graça. Veja bem o que Jesus está dizendo: Ele não quer mais que você viva agora de migalha, de misericórdia. Ai, Pai, tudo tem que pedir perdão, que você erra. Ele está dizendo: filho, você já passou dessa fase. Viva agora a graça. Vai agora para o ambiente da graça, come o pão que está na mesa. Come o pão que está na mesa. Eu quero terminar esse culto online dizendo para você: coma, desfruta da presença e do pão que está na mesa. Não vive de migalhas, vive de graça. Vive da graça. Eu não sei como você está, eu não sei como você tem se preparado, mas eu sei como Jesus se preparou para alcançar a nossa vida. Eu sei que Ele se preparou de forma sobrenatural. Eu sei que Ele se preparou de forma tremenda. Jesus, Ele quer que eu e você tenhamos uma experiência única. Ele quer que nós tenhamos uma experiência verdadeira. Uma experiência única e poderosa. Única e poderosa. E eu quero convidar você. Essa palavra eu quero deixar no teu coração. Se você puder sair dessa live e ir ao encontro de Jesus Cristo o mais rápido possível, faça isso. Fala: tudo que está no céu eu quero. Tudo que o céu tem para mim, eu recebo. Faça isso. Não viva de migalhas. Não viva de misericórdia e de migalhas. Viva do pão e da graça. Se alimenta do pão e da graça. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Nós vamos encerrar esse culto agora, mas em alguns instantes ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube. No meu canal do YouTube, o link do meu canal está na bio desse Instagram.
Quando terminar a nossa live, você vai lá na bio, você vai lá no link, segue o nosso canal lá, segue. E daqui a pouco esse culto vai estar lá. E se essa palavra foi importante para você, se você quiser ouvi-la de novo, compartilhar com alguém, corre lá para o YouTube e faça isso. Compartilhe esse culto com o máximo de pessoas que você puder, para que o Espírito Santo possa entrar agora nessa casa e fazer morada. Que você puder ouvir essa mensagem 2 ou 3 vezes, ouça, para que você possa se achegar cada vez mais perto de Jesus Cristo. Deus possa abençoar a sua vida. Como sempre, eu quero aqui dar os nossos recados. Amanhã, quinta-feira, temos nosso culto, nossa igreja presencial. Nossa igreja que se encontra ali no bairro Santo Antônio, na rua Luiz Félix, número 158, bairro Santo Antônio. Carlos, eu preciso chegar lá pelo GPS. Pode ir no Google Maps, coloca lá Igreja Pentecostal, Deus revela toda a sua palavra aos que creem, e lá já vai ter o nosso endereço. Eu tenho que ir de Uber, só digitar lá no seu aplicativo que já vai aparecer lá nossa igreja, Igreja Pentecostal, Deus revela toda a sua palavra aos que creem. Deus possa te abençoar e te fortalecer grandemente, que a sua casa seja guardada e blindada. Domingo também temos culto pela manhã, manhã profética. Pastora Kátia estará ministrando a palavra, estará conosco, vai ser algo tremendo, algo poderoso. Você é nosso convidado. Sábado agora, temos um congresso na nossa sede, a nossa sede no bairro Linhares, na estrada Geraldino Monteiro da Silva, número 130. Vamos ter um trabalho lá, um congresso de jovens que vai ser algo tremendo. A partir das 18 horas, você é nosso convidado. Você que faz parte da congregação já, você que já é filho, fale comigo que nós estamos nos organizando para que você possa ir lá, ali, participar desse trabalho. Deus vai fazer algo tremendo e lindo na tua vida. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa. Fique aí atento no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, porque todas as semanas colocamos aí coisas, chamadas para os nossos cultos, para os nossos trabalhos, porque Deus tem feito algo lindo. Quem está lá tem vivido. Às vezes que nós começamos falando pode não estar visível de forma muito grande para a humanidade, mas está invisível de forma muito grande para aquilo que Jesus está fazendo. Primeiro, Deus está expandindo a nossa vida na presença dele, para depois expandir templo, estrutura. Nada adianta, não adianta você fazer coisas demais se Deus ainda não fez coisas importantes aqui dentro. Primeiro ele faz individual, para depois fazer na geracional. Deus te abençoe grandemente. Pai, que essa palavra que foi plantada no coração dessa pessoa possa florescer nesses dias. Que a palavra do Senhor, meu Pai, possa trazer, meu Pai, algo de sobrenatural sobre essa casa. Eu quero, meu Pai, pedir ao Senhor que possa abençoar, Pai, a vida da Sueli, a vida do Fernando, a vida, meu Pai, do Cristiano, a vida, meu Pai, do Rodrigo, da Thaís, a vida, meu Pai, do Cesário, a vida, meu Pai, do Túlio, a vida, meu Pai, que é do Pai do Fernando, da Nayara, a vida, meu Pai, da minha mãe, do meu pai, a vida da pastora Carmen, da pastora Cátia, da Terezinha, a vida, Deus amado e Pai querido Senhor, ali, meu Pai, da Luísa, Pai querido, Pai, a minha esposa, a minha filha que está aqui comigo, a minha vida, Pai, que nós possamos ser guardados, blindados, Pai, protegidos pelo Senhor, que possamos, meu Pai, sair daqui, Senhor, e carregando esta palavra dentro de nós, que nós não vivemos, meu Pai, somente de migalha, de misericórdia, mas que possamos encontrar a graça e viver agora do pão e da comunhão do pão, compartilhar na mesa, sentar à mesa, meu Pai, e compartilhar com o Senhor. Pai querido, Pai, eu te louvo, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doce e consoladora comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida no nome de Jesus. Não se esqueça, corre na bio desse Instagram, pega o link do nosso canal do YouTube, vai lá pro YouTube e compartilha esse culto para o máximo de pessoas que você puder. Deus abençoe a sua vida. Até nos próximos dias, nossos encontros presenciais na nossa igreja, ou até a semana que vem, no nosso culto online na próxima quarta-feira. Deus abençoe. Fique na paz. Um grande abraço para você e para sua casa, para toda a família. Eu amo todos vocês. Deus abençoe a sua vida.